Já estamos no ar com o seu programa França em Direto e hoje queremos falar sobre afastamento. Muitas pessoas, quando estão perto, se dão-se mal e outras, quando estão longe, querem estar perto. E isso é uma sensação que muitas pessoas têm vivido. O problema é que não têm sabido como resolver. E esse problema de afastamento tem causado em muitas pessoas o sofrimento. E hoje você vai saber como quebrar este afastamento, quebrar este mal que tem destruído a sua casa, o seu lar, sobretudo a sua vida pessoal e sentimental. Pedro, são inúmeros os casos que nós temos recebido assim, exatamente, no Centro de Ajuda. E temos ajudado a muitos casos e temos resolvido os problemas desses. Pessoas que outrora, quando, como tu disseste, estavam perto e tinham raiva, ódio, e quando estavam longe sentiam saudades. Bom, se é o seu caso, se é isso que você está a viver com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu namoro, com a sua esposa, com o seu marido, enfim, você pode desde já ligar para a linha do amigo, que é o 0953146504, onde você vai nos deixar então o nome, o seu nome, o nome do cônjuge, o nome de outra pessoa com quem você se relaciona, para que venhamos interceder por vocês e trazer para você a solução para o seu problema. Alfredo, essa pessoa desde já pode ligar e nós iremos com certeza ajudar. A Sofia Pinto, quando ela chegou até o Centro de Ajuda, ela estava de rastros. Era caso para dizer que a sua vida estava um caos, um caso perdido. Mas quando ela colocou em ação o poder da fé, em contato com o poder do Criador, tudo isso foi transformado. Veja como foi. Antes de eu entrar no Centro de Ajuda, financeiramente a minha vida estava bem, a minha vida sentimental estava bem, tinha acabado de concretizar um sonho, comprar uma casa na praia, o que normalmente todo o casal deseja, não é? Tudo estava certo, menos uma coisa. A minha filha era capa de jornal, tinha sido presa aqui na Rua da Rasa a comprar heroína. Eu já andava desconfiada, não é? Porque o comportamento dela era diferente. Ela dormia muito, ela era uma menina vaidosa, deixou de até muitas vezes fazer a sua higiene diária. E eu falava assim, droga, mas isto já foi há uns anos atrás. Ela roubou-me tudo dentro de casa, quando eu dei por ela, coisas que eu não mexia há anos, quando eu ia procurar não tinha. Coisas que a gente até coisas que vinham de família e tudo, para mim tinham um certo valor estimativo, aquilo foi tudo. Isso aí foi um inferno total, não é? A minha filha, pronto, como nunca tinha estado presa nem nada disso, esteve só lá 24 horas e veio-se embora. E depois foi julgada e correu esses trâmites. Entretanto, eu era uma pessoa que estava numa religião, que toda a gente sabe, católica, estava na igreja, pedia a Deus que Deus a libertasse, mas e depois pessoas diziam, olha, vai aqui, vai lá, vai a este bruxo, vai a este vidente. Eu fui, eu fiz tudo e mais alguma coisa, fiz, nada resultou. Um dia andei lá a mexer e estava a dar a rádio placar um testemunho de um rapaz que tinha sido toxicodependente e ele dizia que ia abrir uma igreja nova em Gaia. Eu estava a ouvir aquilo, estava a pensar assim, e por que não? Eu fumava maço e meio de tabaco por dia, pensava que aquelas doenças que eu tive várias doenças de coluna, de bronquite asmática, a ponto de usar bomba, fui operada, tive um problema muito grave após um parto, tive uma fleotrombose muito grave numa perna, estive para amputar a perna direita, usei meias elásticas mais de 15 anos, aí é que eu verifiquei que o problema não era só, eu pensava que estava tudo bem comigo, mas não estava. Depois, no fim, fui falar com o pastor. Ele disse-me, alertou-me bem. Muitas vezes a senhora vai ir daqui da igreja embora para casa e vai chegar e vai encontrá-la pior. E era verdade. Isso aconteceu muitas vezes. E eu vinha-me aquilo à ideia. Não posso ver a minha filha com os meus olhos carnais. Eu tenho que ver isto além.
mais à frente. E mais à frente era assim que eu via a minha filha feliz, outra vez a menina bonita que ela era, e assim aconteceu. Aconteceu que a minha filha libertou-se. Ela hoje é uma senhora credível. Se ela chegar à minha beira e me dizer assim: olha, mãe, preciso de 100 euros, emprestas-me, eu posso emprestar. Está uma senhora de respeito, uma senhora linda, graças a Deus. Eu estou com a minha saúde perfeita e hoje eu sou feliz. Você veja que a mãe dela tentou resolver tudo de uma maneira. Tentou resolver como ela sabia que poderia resolver, procurando nos bruxos, indo ali, à direita, à esquerda, mas não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque existem problemas, quando são problemas espirituais, são coisas que a pessoa não consegue resolver de maneira física, porque não tem como resolver, não tem como apagar fogo com fogo. Então já há um problema, já há uma maldição, já há então uma perturbação que o mal está a causar. Se a pessoa faz um bruxeiro, então são 2 males sobre a vida daquela pessoa. E então ela não vai conseguir sair daquela situação. Talvez você também tenha estado aí a tentar, você está tentando falar, está tentando conciliar, está tentando ir nos bruxos, já foi também fazer rezas, já foi fazer passos, feitiços, mas nada resolveu e não vai resolver. Nós afirmamos para você, não vai resolver, porque a única coisa que é capaz de destruir o mal é o bem, Pedro. E quando esta pessoa ela tem contato com o bem, aquilo que era mal na sua casa, na sua família, é obrigado a sair. Exatamente, e nós podemos usar aquele meio que hoje, Alfredo, eu estava pensando aqui, o que tem separado, o que tem levado ao afastamento de muitas famílias é exatamente o uso da internet. E nós temos ao dispor, o caso da Univer para Crer, temos ao seu dispor o Centro de Ajuda.fr, e você, em vez de usar o seu smartphone, em vez de você usar o seu telemóvel, em vez de você usar a sua tablet para se afastar, use para você se aproximar do Criador e assim trazer uma aproximação inteligente com os seus familiares. Alfredo, essa pessoa pode usar esses meios para diminuir o afastamento, mas que haja também uma reconciliação, digamos assim, no lado familiar da vida dela. São vários os fatores que têm levado a este afastamento a se instalar na vida de inúmeras pessoas, como por exemplo as brigas, as coisas do passado, aquilo que não se teve coragem de dizer um dia e guardou, até que chegou o momento que a bolha arrebentou. Todos esses motivos são motivos para causar um afastamento. E você tem que fazer algo diferente para destruir este afastamento e então se aproximar. Porque também, por exemplo, a senhora Maria Paula chegou ao Centro de Ajuda com o casamento todo destruído. E ela fez algo diferente, que ela nunca tinha feito, para que a coisa fosse então restaurada. E ela conseguiu. Foi pelo meu casamento. Estava um casamento destruído. Havia também dívidas, estava tudo no caminho da ruptura, do divórcio, e isso fez-me vir ao Centro de Ajuda. A vida financeira também não corria bem, estava a ficar com algumas dívidas, isto devido a eu frequentar uma cartomante que me levava o dinheiro todo que o meu marido ganhava, porque eu fui em busca dela a pensar que as coisas iriam resolver, porque bati a várias portas e ela foi uma delas, mas não, as coisas cada vez estavam piores e por várias vezes eu neguei a ajuda, o convite, até que com estes problemas todos já tinha batido a outras portas, que não vi resultados nenhuns, só a vida só piorou. Eu quando procurei a cartomante, ela usava a Bíblia para dizer porque A mais B eu estava ali por Deus e que Deus é que tinha colocado no caminho para ela resolver as coisas, porque por A mais B Deus ia fazer a minha vida mudar. Só que, como se costuma dizer, o tiro saiu pela culatra. Em vez de melhorar, só piorei ainda. Depois desta situação toda, eu é que me dirigi à pessoa que me tinha feito o convite a perguntar onde havia uma casa, onde é que era o sítio para eu poder ir procurar ajuda. Ela indicou-me, eu quando cheguei, já a reunião tinha acabado, entrei,
estava o pastor no salão e algumas obreiras. Fui excelentemente recebida, falei com eles, orientaram-me, deram-me uma direção e eu comecei a fazer aquilo que eles me mandaram fazer. Fui fazendo, fui vendo resultados, mudanças em mim, na minha maneira de ser, algumas mudanças em casa, mas eu fui superando, até que fui resolvendo as coisas. Isto não foi de um dia para o outro. Pronto, fiz várias campanhas de Israel para o meu marido vir até à casa de Deus, porque ele, quando havia dias que ele não queria que eu viesse, alguns dias eu não vinha, mas no outro não vinha naquele dia, mas no dia a seguir vinha. E foi assim, fomos andando, começou a haver mais paz, porque eu não dormia, à procura de ver se os meus filhos estavam vivos ou não, se respiravam, porque isso era uma das coisas, quando eu deixei de frequentar a cartomante, ela dizia-me que os meus filhos iam morrer todos, porque eu tenho 3 filhos, e eu passava a noite acordada, agarrada à Bíblia, e a levantar-me, ir percorrer a cama deles para ver se eles estavam bem, se estavam a respirar, se não estavam, porque ela dizia que eles morriam. E eu comecei a dormir melhor, comecei a ter paz, a entregar as coisas na mão de Deus, porque tinha uma coisa que eu me podia agarrar, tinha confiança, sabia que Ele não me ia falhar. Ele hoje está na casa de Deus, junto comigo, somos perseverantes, estamos bem, graças a Deus. Deus dá-nos força, dá-nos a direção e estamos no caminho certo. A campanha de Israel é uma oportunidade. Quem tem problemas para serem resolvidos, que não olhe para trás, lance corpo e alma na fogueira santa, porque Deus não é falho e aquilo que promete cumpre. Bom dia, senhora. E o seu nome? Meu nome é Vilma. O que aconteceu, senhora Vilma? Eu tenho buscado, feito as propostas para meu filho, que não conseguia trabalho há muito tempo. Só trabalho temporário, mas com contrato não. Então, todas as vezes que é para conseguir um trabalho, acontece uma coisa, ou ele adoece, que tem problema de asma, a asma ataca, ou a filha. Dessa vez eu tive lá no domingo, ungi a casa toda, os documentos dele com o óleo, e determinei que ele ia conseguir o contrato. Então, numa firma onde ele supostamente seria contratado, daqui um mês, na segunda-feira, o diabo levantou contra ele, ficou nervoso com a unção do domingo, e essa menina foi para o hospital de manhã, ele não pôde ir trabalhar de manhã, e ele estava sendo observado, que ele é novato, né? E o diabo fez tudo para atrapalhar. Ele desentendeu com a esposa e foi aquele reboliço, mas eu fiquei firme na segunda-feira o tempo todo. E na parte da tarde ele foi trabalhar. Na terça-feira o patrão chega e fala assim: olha, traz seus documentos, você vai ser contratado. E já foi contratado. A senhora usou sua fé, ainda que o mal tentou, mas não pôde mais do que aquilo que já estava lá. Ele tentou com força, com muita força. Mas maior foi a força de Deus ali. Parabéns então, tá? Deus abençoe, muito obrigado. Antes de chegar no centro de ajuda, eu era uma pessoa, o meu interior era muito vazio. Era uma pessoa muito triste, muito amargurada, eu era muito nervosa, tinha muita raiva, guardava mágoa das pessoas, era muito vingativa, tinha muito medo, era uma pessoa extremamente negativa, vingativa, era uma pessoa sem perspectiva. Esses problemas me deixavam cada vez mais deprimida.
eu buscava no álcool, na bebida, nas más companhias. Buscava preencher um vazio em outras pessoas. E cada vez ficava pior. Tem um familiar que estava sofrendo muito com álcool, com as drogas. Então eu fui buscar ajuda para esse familiar, que na verdade é um sobrinho meu. Então quando eu cheguei no centro de ajuda, eu fui para buscar por ele, que eu ouvi dizer que lá ajudavam as pessoas, então fui buscar por ele. Mas quando lá cheguei, descobri que quem precisava de ajuda era eu. Eu fui recebida no centro de ajuda pela esposa do pastor. Essa esposa me orientou, encontrei nela uma amiga. Foi uma pessoa que nunca tinha me visto e naquele dia ela se prontificou a me ajudar. Ela me entendia como ninguém. Ela simplesmente estendeu os braços e me acolheu. Foi uma pessoa que me ajudou muito. Foi uma pessoa, digamos assim, que me fez reconhecer o meu valor, o valor que a minha vida tinha. Quando cheguei no centro de ajuda, um dos sinais que me fez, que eu percebi a mudança, foi logo as dores de cabeça. Comecei a deixar de ter dores de cabeça, deixei de ser nervosa. Aos poucos fui sentindo meu coração mais livre. Era uma pessoa muito nervosa, então eu já deixei de ter aquele nervosismo. Eu acordava todos os dias muito mal-humorada, passei a acordar com bom humor, a gostar da vida. Hoje estou bem, estou livre, sou uma pessoa liberta, não tenho vícios, sou tranquila, sou uma pessoa que tenho paz, que durmo bem, não tenho raiva das pessoas, pelo contrário, quero ajudar as pessoas a encontrarem o mesmo caminho que eu. Hoje eu sou feliz. São inúmeros casos que nós temos visto, têm chegado até nós no centro de ajuda, de pessoas que têm visto a sua família ser destruída pelo afastamento das coisas que um dia sonharam, projetaram e nunca conseguiram realizar. E se conseguiram, acabaram por perder, porque quando o espírito maligno se apodera da família, obriga que a pessoa viva uma vida contrária àquela que ela sonhou, Pedro. Exatamente, e por isso, todos os domingos nós estamos lutando contra esse afastamento e lutando para que as famílias, ao invés de se afastarem, ao invés de estarem longe uns dos outros, e às vezes longe dentro da própria casa, às vezes longe e não falam à mesa, às vezes longe, estão longe ali, dormindo na própria cama. Isso é terrível, isso é terrível. Por isso, todos os domingos, você pode trazer as fotocópias, as fotografias dos seus familiares, do jeito que eles estão, se estão doentes, se estão enfermos, se estão numa clínica, se estão num hospital, numa cadeira de rodas, enfim, não importa. Você vai trazer para que a gente coloque no quadro da família e ali estaremos unidos na mesma fé, no mesmo espírito, determinando a mudança da sua casa, determinando a mudança da sua família. Para mais informações, aceda ao nosso site centrodeajuda.fr e a morada, o número 139, Avenue Presidente Wilson, 93210, La Plaine, ali em Saint-Denis. Você é o nosso convidado todo especial, Alfredo. O afastamento pode ser quebrado, a maldição hereditária pode ser quebrada e a realidade que você está vivendo na sua família pode ser transformada a partir do momento em que você age a sua fé e faz como inúmeras pessoas já fizeram, traz até o centro de ajuda a foto do seu familiar e se une nessa fé para mudar o seu quadro. Veja que a Renata Santos também se uniu ao poder da fé e mudou a situação do seu familiar, da sua família também. Eu, antes de chegar no centro de ajuda, tinha muitos problemas. Eu não dormia à noite. Eu tinha medo do escuro, tinha a sensação que alguém puxava o meu cabelo, que alguém me batia. E tudo isso porque quando eu era pequena, a minha mãe, ela frequentava o centro espírita. E ela servia aos demônios, até ela foi levada por amigos, até por ignorância. Ela achava que ela ia lá e que ela resolvia os problemas que ela tinha, quando na verdade não resolveu nada. Disso trouxe, em consequência, que os meus pais se separaram aos 11 anos, quando eu tinha 11 anos de idade. E eu fiquei muito frustrada, porque meu pai foi embora de casa e a gente perdeu toda
estabilidade familiar que tínhamos, tanto financeira. E dali começaram vários problemas. A minha mãe começou a ter vários problemas de saúde. Todas as noites eu tinha que bater na porta da casa de todos os vizinhos para levá-la para o hospital. Uma vez era tensão alta, outra vez ela desmaiava. Assim, foram problemas uns atrás dos outros. E naquilo eu, muito jovem, já tive que começar a trabalhar para ajudar a minha mãe. Ela tinha um comércio, ela veio a perder esse comércio. E foi assim que eu cheguei ao centro de ajuda. A questionar o porquê que eu sofria tanto. Eu pensava que, se calhar, seriam muitos pecados cometidos. E quando eu cheguei, eu até questionei o pastor. Falei, mas vem cá, por que eu sofro tanto? Que Deus é esse? E ele disse que não, que Deus não tinha parte no meu sofrimento. Muito pelo contrário, aquilo eram problemas causados pelos espíritos e que eu tinha que fazer a corrente para poder se libertar. Eu fiz a corrente, eu me libertei, deixei de sair à noite, passei a dormir bem. A minha mãe, entretanto, ela foi curada também. Ela acabou todos os problemas de saúde que ela tinha. Eu acredito que se não fosse pela campanha de Israel, ela tinha morrido. E passado um tempo, quando eu estava bem, o meu irmão começou, então, a ficar com muita depressão. E ele dormia durante o dia e à noite ele ia para o cemitério beber e chegava em casa bêbado. Ele vestia todo de preto, gótico, pintava as unhas e era extremamente rebelde. Como eu já sabia o caminho que tinha feito, uma figura santa pela minha vida, eu fiz pelo meu irmão. Hoje ele já não pinta as unhas de preto, já não anda em cemitério na madrugada. Quer dizer, aquela maldição foi quebrada. Hoje ele trabalha, vive no exterior, é responsável e ele também tinha um ódio muito grande do meu pai. Eles não se falavam por conta que meu pai foi embora de casa, ele era muito criança. Ele perdoou meu pai e hoje a gente tem uma boa convivência familiar. Eu vejo a campanha como um investimento que você faz e que vai dar certo, porque você pode pegar todos os seus recursos e, como eu digo isso porque a minha mãe, ela investiu tudo que ela tinha quando disseram para ela que aquele centro espírita era bom, então ela foi com toda a força dela e só trouxe destruição, mas o altar, ele traz o quê? A realização. No blog de Cristiane Cardoso, todos os dias são diferentes. Conheça a vida de uma das mulheres com mais influência da atualidade. Escritora de best-sellers mundiais como Melhor que Comprar Sapatos, A Mulher Vê, Casamento Blindado e muitos outros. Criadora dos projetos Godlywood e Rahab. A apresentadora, colunista, escritora e palestrante passa para o seu blog um pouco de si e das suas ideologias em artigos sobre amor em ruínas, comportamento, vida espiritual, moda e beleza, relacionamentos, pais e filhos. Ouça os podcasts, veja os vídeos. Um blog para mulheres descontraídas, atuais, que não desistem de um desafio. Para jovens, mães, esposas, profissionais que inspiram e são inspiradas. cristianecardoso.com. Acesse já. Eu, antes de chegar ao centro de ajuda, a minha vida era completamente destruída, principalmente na área sentimental. Eu sofria muito de traições, de briga, de agressões física, verbal. O meu marido, ele arranjava muitas amantes, eu era nervosa, eu gritava muito com meus filhos, tinha problema de saúde, eu tinha problema hemorrágica desde 8 anos de idade. Minha casa era completamente miséria, faltava comida, faltava alimentos para meus filhos. Eu me sentia triste, angustiada, nervosa e muitas vezes batia nos meus filhos sem porquê. E muitas das vezes o meu marido, quando aproximava da porta, parece que eu via outra pessoa, já que não era ele. A gente não conseguia ter diálogo, nada, não conseguia nem falar. As brigas entre eu e meu marido trouxeram muitas consequências ao meu filho,
O meu pior momento da minha vida é quando eu já estava cansada. Eu já estava a me preparar para sair de casa, para deixar tudo, para deixar os meus filhos, para deixar o meu marido, para deixar a casa, para deixar tudo para ir fazer a minha vida. Eu pensava isso. Conheci o Centro de Ajuda através do meu pai. Hoje a minha vida tem paz. Hoje o meu casamento é completamente transformado. Hoje eu tenho saúde. Os meus filhos são felizes, transformados. A minha família hoje é transformada. Conseguimos ter diálogo, conversamos muito, entendemos. Hoje nós somos completamente felizes. A minha vida financeira hoje é totalmente diferente. Hoje eu sou feliz e realizada. Nós queremos fazer um convite especial para você que quer salvar a sua família, resolver este caso. Como nós já falamos, então às 7h30 ou especialmente às 9h30, o Pedro está ali no Centro de Ajuda aqui em Paris, ali na comunidade portuguesa, faz esse trabalho para ajudar você que precisa restaurar a sua família. Mas também existem pessoas, Pedro, que não estão somente afastadas da família, mas que se encontram neste preciso momento afastadas de Deus. Um dia já estiveram conosco no Centro de Ajuda, um dia já até oraram pela família e de um momento para o outro se afastaram de Deus, se afastaram do Criador e deixaram de orar pela família, deixaram de orar pela vida financeira, deixaram de lutar pela vida espiritual, pela saúde, e elas se sentem afastadas da vida, afastadas do mundo, e tudo para elas tem dado errado. Pedro, se esta pessoa se encontra neste estado, afastada, você que está aí agora assistindo esta emissão, e você se afastou da sua igreja, você se afastou por algum motivo, um motivo que nem sequer é motivo para isso, porque nenhum motivo é motivo para a pessoa se afastar de Deus, ela deve procurar imediatamente se reconciliar com Deus. Da mesma forma que nós não aceitamos ficar mal com os nossos familiares, porque nos faz mal, muito menos devemos ficar longe do Criador. Exatamente, ela deve procurar então urgentemente voltar para a casa do Pai, porque você se lembra, você que está aí, que está afastado, de repente você se afastou até devido às férias, eu não sei, e de repente você estava bem, você foi de férias e agora você se esfriou na fé. Então saiba que Ele está de braços abertos para você. O que levou você a se afastar, isso a nós não nos cabe julgar. Nós não estamos aqui a julgar ninguém, mas apenas nós queremos lhe ajudar. E esse direito ninguém nos pode tirar. Agora é claro, só cabe a você aceitar esse convite e voltar. E traga as fotografias dos seus familiares, porque você vai ver não só o seu reencontro com Deus, mas também você vai ver a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Então se você quer, então esteja conosco nesse domingo todo especial, quer seja às 7h30 ou às 9h30, ali no 139, Avenida Presidente Wilson, como também em todos os centros de ajuda espalhados por Portugal continental e toda a Europa, e aqui na França você pode nos procurar ligando para a linha do amigo, que é o 0953 146504. Alfredo, essa pessoa tem a oportunidade então de reencontrar com o autor da vida. Na oportunidade nós estaremos então também a fazer uso do óleo da resposta para que você seja então uma pessoa agraciada pelo poder de Deus, tá certo? Não se afaste de Deus, não se afaste da vida, creia, lute, não pare de lutar, porque a vida, ela é uma passagem, e esta passagem tem que ser bem estruturada pela presença de Deus, caso contrário vai ser uma passagem de sofrimento. Lute, creia, você pode sim mudar este quadro. Fique com Deus.